Ele viveu desde os 11 anos de idade nos acampamentos do MST. Passou pelo que ele chama de um processo de doutrinação. Depois disso, já adulto, ele teve uma experiência fora do acampamento e acabou mudando radicalmente de ideia. Eu estou falando do goiano Pedro Pôncio, que hoje tem 2 livros escritos sobre o movimento e se dedica a viajar o país esclarecendo o que está por trás do MST, os bastidores do MST, a verdade sobre o MST. E é com ele que nós vamos conversar direto de Anápolis, em Goiás. Pedro, seja bem-vindo ao nosso Via 3, é uma honra recebê-lo aqui. Olá, pessoal do Via 3, Robson, Daniel, um prazer estar aqui com vocês nessa audiência incrível aí do sul da Bahia, toda a região aí, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Pois é, a gente queria começar, Pedro, contando, que você contasse para a gente como foi que você tomou conhecimento do movimento, como é que você entrou no MST, como foi essa experiência de entrada? Então, a minha entrada no Movimento Sem Terra, ela se deu devido à minha família. Eu era criança, com 11 anos de idade, estava ali em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós somos originais do Mato Grosso, a gente chama de Mato Grosso do Norte, né? Mas na verdade é Mato Grosso. Migramos para o Mato Grosso do Sul por conta da nossa extrema pobreza. Meu pai tinha dificuldades com alcoolismo, então desempregado, era mecânico, fazia alguns bicos. A minha mãe, costureira, também desempregada. E eu e mais 2 irmãos, né, sendo os 2 mais velhos, minha irmã e meu irmão, nós estávamos ali em condições precárias, sem trabalho, vivendo de favores. E já éramos frutos do projeto social das igrejas evangélicas. Então, a Assembleia de Deus ali no estado do Mato Grosso nos ajudou muito, sempre nos amparou com cestas básicas, com projetos sociais. Nós migramos para o Mato Grosso do Sul. A condição financeira não melhorou, ela piorou. Então, nós tínhamos ajuda de parentes, mais uma vez da Igreja Assembleia de Deus, com os projetos sociais. E essa era a nossa situação até que vem o ano da ascensão de Lula, 2003, né? Ele chegando ao poder como o pai dos pobres, já havia tentado eleição outra vez, e a promessa agora é que ia acabar a pobreza no Brasil. Afinal, o pai dos pobres é o presidente do Brasil, é um analfabeto, é um metalúrgico. E o MST, ele aproveitou essa onda lulista crescendo no Brasil para fazer o que eles fazem de melhor, que é o chamado trabalho de base, que é ir para as regiões periféricas, né, as regiões pobres e miseráveis das cidades, oferecer para elas esperança, dizendo: venha para um acampamento, o pai dos pobres vai cortar a terra para todo mundo, todo pobre vai ter casa, todo pobre vai ter comida, todo pobre vai ter uma terra para plantar. Afinal, terra para plantar, as pessoas que são pobres, elas não têm tanto interesse, afinal, elas não sabem produzir na terra. O que elas querem, na verdade, é um lugar para morar e um lugar para quem sabe sobreviver. Então, essa promessa de esperança cativou a minha família e outros amigos ali da igreja que também estavam na mesma situação. Aconteceu que nós fomos parar em um acampamento do MST. Meus pais eram praticamente analfabetos, né, despolitizados, não tinham nenhum vínculo político, nenhuma intenção política. Única e exclusivamente foram pegos pela barriga, foram parar nesse acampamento com a promessa de ter uma terra. Só que o que era para ser, eu sempre digo isso, o que era para ser um sonho virou um pesadelo, o que era para ser 2 meses foram quase 10 anos da nossa vida, morando em um barraco de lona, vivendo em condições precárias, sendo sustentado por projetos sociais agora do Fome Zero, na época do Lula, para manter o pobre dentro dos acampamentos. A nossa vida se tornou ainda mais miserável, porque afinal agora morávamos na lona, o banheiro era um buraco no chão ou a floresta, a lenha, cozinhar era apenas em fogão de lenha, então tinha que buscar lenha ali na floresta para você poder cozinhar. A água era de um poço ou de um açude, né, de um córrego. Então nós vivíamos nas mãos do movimento, migrando de acampamento em acampamento, passando ali por um processo de lavagem cerebral que culminaria no fato de nos tornar militantes do movimento. Então, eu explico isso de forma mais clara no meu livro, né, A Face Oculta do MST, onde eu digo que o MST é um movimento de várias faces. Quando ele quer cooptar pessoas para o acampamento, ele mostra a face
econômica, ou seja, prometendo uma melhora econômica, prometendo prosperidade. Quando você chega dentro do acampamento, o movimento te mostra uma face política, onde ele diz assim: para você conquistar a sua terra, você tem que nos ajudar a conquistar dos outros. Pedro, o meu colega Daniel Silva, ele quer lhe fazer justamente uma pergunta sobre esse processo de doutrinação, não é isso, Daniel? Na verdade, Pedro, eu tive acesso, inclusive, ao seu livro, parabéns pela iniciativa, e o que a gente percebe, Robson, é que não se trata de uma análise imparcial, é a primeira coisa que precisa ser dita, não é? Porque o livro é escrito na primeira pessoa, não é nenhuma análise acadêmica também, porém, ela tem uma expressividade porque é de alguém que esteve dentro do movimento. É vivencial e foi dentro do movimento. Aí eu queria saber de você, assim, você fala a respeito de doutrinação, né, e faz um recorte, né, de como foi que você teve acesso ao movimento junto com a sua família. Eu queria primeiro saber em qual região, qual é a região do país que você está descrevendo, afinal nós estamos falando de um país que é gigante, que é grande, multifacetado, a gente sabe, né? E eu queria também saber, Pedro, como se dá essa doutrinação? Apesar do regionalismo, né, das diferenças regionais, o processo, o método, o mecanismo é o mesmo? Então, assim, é a pergunta que eu dirijo para o senhor e eu queria entender exatamente isso. A região e o mecanismo de ação do MST é igual para todas as regiões do país? Olha só, o que acontece, você falou uma coisa muito importante, Daniel. Eu vivi a experiência e, obviamente, é muito difícil se distanciar da experiência para você fazer uma análise imparcial. Alguns até dizem que eu saí de uma extrema, que era o extrema esquerda do Brasil, e fui para a extrema direita, né? Que agora eu sou muito radical demais para falar sobre o movimento sem terra. Acontece que até falo sobre isso no meu livro quando eu cito o Viktor Frankl, que foi o pai da logoterapia. Ele participou dos campos de concentração nazista, ele sobreviveu a Auschwitz e tantos outros campos de concentração. E ele diz algo interessante. É difícil fazer uma análise imparcial porque situações como a que eu vivi, de lavagem cerebral, uma pessoa que viveu a experiência, ela está dentro demais para poder descrever com talvez uma imparcialidade. Mas alguém que não viveu está longe demais para entender o fenômeno. Então, é uma questão complicada mesmo. Mas hoje eu me vejo bastante afastado dessa experiência, né? Depois de uma maturidade, depois de uma formação intelectual, e eu consigo entender esses fenômenos. Até mesmo quando eu escrevi esse livro, eu demorei tempos para conseguir interpretar tudo aquilo que eu vivi à luz dos próprios livros do João Pedro Stedley, por exemplo. Então, o meu livro, por exemplo, ele foi embasado com escritos do próprio movimento, livros dos próprios fundadores do movimento, mas para registrar, né, a magnitude daquilo que eu vivi nos acampamentos do MST. Mas vamos lá. O que acontece? O movimento sem terra, ele não é uma coisa só. Ele tem uma origem um tanto confusa, né? E um tanto difícil de entender, mas ele age com propósitos em comum. Então, todo acampamento do MST tem propósitos em comum, tem uma ideologia em comum, que é a matriz para a qual tudo acontece, né? Quando eu digo que o MST, por exemplo, é uma seita religiosa, eu digo dentro da perspectiva dos 3 M's. Ele é maniqueísta, ele é maquiavélico e é marxista. Ele é maniqueísta porque a ideologia do movimento sem terra, ela divide o mundo entre o bem e o mal. É a famosa luta de classes. Então, quem está do lado de lá é do mal, quem está do lado de cá é do bem, né? Ela é maquiavélica porque todos os meios pelos quais eles vão promover a revolução é justificado pelo fim. Ou seja, eu estou promovendo o bem, eu quero produzir o paraíso na Terra, né, o paraíso social, com justiça social, e para isso eu posso usar de todos os meios que estão à minha disposição, inclusive roubar, inclusive torturar, inclusive sequestrar, inclusive invadir propriedade privada, inclusive depredar patrimônio público. E ele é marxista porque a ideologia em comum é sempre o marxismo. Então, não, o acampamento do MST não é uma coisa só, mas eles têm regras gerais de como funciona o acampamento. O próprio João Pedro Stedley disse isso na CPI do MST, quando ele foi convidado a participar, foi convocado a participar da CPI.
ele disse que o MST tem uma legislação própria. Isso é verdade. Dentro de um acampamento, existem as regras do acampamento. Eu vou te citar uma regra, por exemplo, que faz parte da Constituição do MST. Todo acampamento precisa ter uma guarita. Ou seja, nos 4 cantos do acampamento tem que ter guardas 24 horas. Aí eu te pergunto, por que tem que ter guarda no acampamento, né, guarita de segurança, se o acampamento é um movimento pacífico, se o MST é um movimento pacífico? Não é. Inclusive, para você fazer parte dessa guarda, você precisa estar armado, seja com arma de fogo, seja com facão, pau, uma pedra. Havia até uma competição ali para quem tinha a arma mais legal, enfim. Mas o fato é que é também a mesma estratégia do crime organizado no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, se vem um camburão da polícia a longa distância, ou se vem alguém que não faz parte do acampamento, então é soltado um fogos de artifício e todo o acampamento, aí tem uma segunda lei pétrea, todo o acampamento, onde quer que esteja e o que quer que esteja fazendo, tem que largar o que está fazendo, pegar uma arma e ir até essa guarida fazer a defesa do acampamento. E essa talvez foi uma das experiências mais interessantes que eu tive, mais bizarras, eu posso dizer, que com 11 anos de idade, eu já fui doutrinado a ponto de que, quando soltaram fogos de artifício, a polícia chegou no acampamento com um mandado de prisão para um bandido da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que estava escondido dentro do nosso acampamento, que era ali perto do lixão de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da capital. E então eles chegaram com mandado de prisão, soltou-se o fogos de artifício. Eu vi aquela cena de milhares de pessoas saindo, brotava do chão, saía de dentro da casa, do banheiro, pegando arma para fazer a defesa do acampamento. As crianças e mulheres eram empurradas para frente como um escudo humano. E eu, como uma criança que estava buscando lenha para minha mãe cozinhar, estava com um facão na mão, eu simplesmente olhava para aquele policial armado, já com a arma em punho, olhava para o militante, que era quem coordenava o acampamento, e eu me perguntava, será que ele vai mandar eu matar esse policial? E se ele mandar eu matar, eu vou para cima desse policial, porque afinal ele é o inimigo da revolução. Eu era um soldado da revolução aos 11 anos de idade. Essa é a mentalidade que é gerada dentro do acampamento quando você substitui os heróis de uma criança, o Superman, o Homem-Aranha, ou o menino evangélico, né, que é Davi, que é Moisés. Você substitui por Che Guevara, por Fidel Castro, ou por Carlos Marighella, que é um terrorista conhecido na história do Brasil. Agora, ô Pedro, você ficou quanto tempo no MST? E fala um pouquinho da sua saída. Eu achei interessante, eu já ouvi essa história. Porque eu também quero me dar uma outra pergunta. Eu quero entender quanto tempo você ficou, Pedro, no MST. Olha só, eu tento medir o meu vínculo final com o Movimento Sem Terra há quase 10 anos. Foi aproximadamente 7, 8 anos que eu realmente estive dentro do movimento e mais 2 anos ali sempre visitando meus pais, trabalhando na cidade, até eu me desligar completamente. Seus pais continuam no movimento ou não? Os seus pais continuam no movimento? Meus pais estão assentados, meu pai faleceu recentemente, mas eles são assentados no assentamento Che Guevara, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Muito bem. Agora, você explica como acontece a doutrinação, você explica pra gente, diz que você vai para o movimento por demandas da sua família, demandas sociais, e eu fiquei com outra curiosidade aqui, Pedro. O que aconteceu para ter essa virada de chave? Não é? Porque por um momento você esteve ali na linha de frente, né? E confessa aqui pra gente que se tivesse que matar, mataria, né? O que acontece com você? Qual foi a experiência que te ajudou a virar a chave? É por isso, você fala da libertação ou a chave de me tornar um soldado da revolução? Não, de você sair desse movimento. O que aconteceu? O que aconteceu comigo é um processo natural que acontece com grande parte dos jovens, por exemplo, nos acampamentos, quando o acampamento se torna um assentamento. Então, aí envolve muita coisa. Por exemplo, por que o MST não tem, o Daniel, a intenção, Robson, de dar a terra para o acampado? Porque quando ele dá a terra para o acampado, ele perde a força política. Ele pretende, propósito do MST, manter a pessoa sem a terra pelo menos uma década, 2 ou 3 décadas. Porque mantendo a pessoa no acampamento, ela está exclusivamente e full time à disposição do movimento. Então, se é preciso fazer uma invasão, um ônibus para, você é obrigado a participar. Se é preciso fazer uma manifestação pró-governo, no caso agora o governo atual é ligado ao MST,
Se é preciso fazer uma manifestação, eles estão à disposição. Eles são literalmente soldados, massa de manobra à disposição do movimento. Agora, quando você vai para o assentamento, a pessoa ficou 10, 20, 30 anos num barraco de lona esperando o dia que ela vai pegar a terra dela. Quando ela pega essa terra, ela quer cuidar de casa, quer cuidar da família, quer cercar o lote, quer tentar plantar. Então, o movimento perde a sua força de engajamento. Os jovens não vão encontrar prosperidade nesses assentamentos, porque os assentamentos do MST são verdadeiras favelas rurais. Não há trabalho, não há dignidade, não há dinheiro. Ele faz o quê? Ele vai tentar alguma coisa na cidade. Esse foi o meu processo natural. Quando eu cheguei aos 17, 18 anos, falei, olha, não tem trabalho aqui, eu não consigo ganhar dinheiro aqui, o meu irmão está na cidade lá, começou a trabalhar, ganhou dinheiro, eu vou para a cidade. Eu fui para a cidade, quando eu chego lá, é onde eu começo a perceber na prática que o socialismo não funciona. E aí vem a história que a gente conversou nos bastidores aqui, que eu até citei no programa Pânico, sobre a bicicleta, né? Eu trabalho 1 ano, eu compro uma bicicleta nova, eu nunca tive uma bicicleta nova. Eu sou um jovem de 20 e poucos anos, eu nunca tive nada na minha vida, mas agora eu tenho uma bicicleta e eu olho para aquela bicicleta e eu falo, cara, na verdade eu sou capitalista, porque eu não quero repartir a minha bicicleta com ninguém. Eu vi os jovens da mesma idade que eu não trabalhando, os caras vagabundos, os caras, enfim, não tinham perspectiva de nada. E eu falava assim, cara, não faz sentido nenhum socialismo, isso aqui não faz sentido na prática. E eu começo um processo, né, de aumento da consciência para uma libertação. Eu não sou liberto ainda. Eu nem sei que eu estou escravizado. Né? Eu não sei que eu sou um soldado da revolução. Eu não sei que eu estou alienado. Mas a minha prática de trabalho e de busca por crescimento, depois eu compro uma moto, depois eu compro um carro, depois eu começo a prosperar. Só que aí a minha libertação, de fato, ela se deu quando eu vim para a cidade de Anápolis, Goiás, fazer um seminário teológico. Eu tive uma experiência cristã aos 8 anos de idade, eu tive a doutrinação cristã aos 8 anos nas escolas dominicais, né, aprendendo princípios e valores. Eu tive a experiência religiosa também no Movimento Sem Terra, aprendendo a idolatrar os ícones da Revolução e me tornar um soldado da Revolução. Só que quando eu volto para a cidade, que eu começo a ter essa experiência de participar da igreja, de me tornar liderança da juventude da igreja, eu sinto a necessidade de conhecer a Bíblia. E ao fazer um seminário teológico e ao conhecer a Escritura, os princípios e valores cristãos, eu entendo que eles fazem antagonismo ao marxismo, que não dá para ser marxista e cristão ao mesmo tempo. Então, entre ser marxista e cristão, eu fico com o cristianismo, e aí eu me torno professor do seminário teológico, começo a identificar o que é teologia da libertação, eu começo a identificar o que é marxismo, eu começo a identificar o que é a guerra cultural, né? Antônio Gramsci, Escola de Frankfurt. Eu começo a entender o jogo cultural que está acontecendo, e aí vem o fenômeno do Bolsonaro nisso tudo, e eu me posiciono à direita. E é nesse processo que eu tenho plena convicção de quais são os meus valores e de que lado eu pertenço. Eu queria fazer uma pergunta para você, Pedro, o seguinte, a gente ouve muita coisa aqui de fora, e como você bem colocou para o Daniel, uma coisa é você dar uma opinião parcial e emocional, porque você viveu, e também, no outro extremo, estão as pessoas que não conhecem nada do movimento, ficam opinando por ele, e também não tem condição de afirmar nada com certeza. Então, a gente está aqui tentando fazer esse meio de campo. E a pergunta que eu lhe faço sobre coisas que a gente ouve sobre o movimento é a seguinte: a vida dos generais do movimento, você fala muito de soldados do movimento, né? Aí tem os capitães, os generais, os altos cargos do acampamento. A gente vê aquelas caminhonetes Hilux passando para lá e para cá. Onde é que começa essa fronteira entre os líderes e os soldados? Por que vocês vivem em barracos de lona, sem um sanitário, e tem essas pessoas que a gente vê do movimento em carrões, passando para lá e para cá? Como é que funciona essa hierarquia interna dentro do MST? Até faço essa divisão no livro, eu sempre menciono ela porque é uma divisão didática. Eu sou professor, então eu gosto de ser bem didático. Imagina uma pirâmide, certo? Com 3 camadas. Você tem a base dessa pirâmide que compreende, sei lá, 80%, 90% de todo o contingente do MST, que é uma população pobre, alienada, manipulada, despolitizada e que tem a única, exclusiva intenção de pegar uma terra e cuidar da sua família. Essa é a base da pirâmide, é grande parte dela.
No meio da pirâmide aqui, mais em cima, você tem uma camada que são as lideranças. E essa aí que anda de Hilux, fica em bons hotéis, viaja de acampamento em acampamento constantemente palestrando sobre o movimento, né? Exercendo liderança. Essa galera, parte dela é ideológica, acredita que o marxismo é o bem para a humanidade, só que a maior parte ganha muito com isso. Então, ganha status, todo mundo está atrás de ter significado para a vida, então essa galera ganha um certo status de intelectual, de soldados da Revolução, de pessoas que estão... Cargos no governo, no INCRA, inclusive. Exatamente, tem cargo no INCRA, tem cargo no governo, participa de ONGs, que são os braços financeiros do Movimento Sem Terra, ou seja, estão lucrando muito dinheiro com isso, e parte delas acreditam na mentira que falam, né? Então é uma mistura dessa militância esquerdista, revolucionária, que dominam sobre essa massa menor, essa massa maior, e que estão embaixo da pirâmide. E aí tem o topinho da pirâmide lá em cima, que são os caras engravatados lá em Brasília. São os Stedley também, né? Oi? O Stedley já está nesse topinho aí. Já está no topo, já é elite, já viaja com a comitiva do Lula para a China, né? Já lança o abril vermelho da China. Então, essa elite financeira, essa elite política que tem no topo da pirâmide. Mas vale lembrar que, por exemplo, eu até hoje tenho muitos amigos que estão no assentamento Che Guevara, por exemplo. Quem são essas pessoas? São senhoras de idade. E tivemos uma perda hoje, essa semana, de um amigo meu, pastor Severino, né, um homem de Deus que estava ali no acampamento, também um cara pobre que veio lá do Pernambuco. Então, assim, são pessoas comuns, são pessoas boas, são pessoas com bom coração, mas que foram doutrinadas. Isso é importante saber. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a maioria dessa galera que ouve sobre o MST, ou que coloca o bonezinho do MST para sinalizar a virtude, ela nunca teve uma experiência real com a pobreza, com a extrema pobreza, com a miséria. Quando você é miserável, quando você depende de uma pessoa para comer o pão, para você colocar comida na sua boca, você está completamente disponível para sugestões. E qual que era o jogo de manipulação lá dentro? Eles diziam o seguinte: é a famosa luta de classe, dividir para conquistar. Você sabia que aquela terra que nós vamos invadir, ela não é daquele fazendeiro? Aquele fazendeiro, ele roubou aquela terra que deveria ser sua, ou do seu pai, do seu avô. Ele não é dono dela e ele é o inimigo. Mesmo que seja produtiva? O MST é o maior produtor de terra improdutiva, né? Ele pega uma terra que é produtiva e torna ela improdutiva. Então, essa balela de invadir terra improdutiva, isso é balela. Eles invadem grande parte das terras, são produtivas mesmo. Eles querem criar o terror e chegar às suas finalidades políticas, né? Mas vamos lá. Aí você pensa, você tem princípios cristãos. Você nem sabe, mas você tem. Você foi formado assim. E alguém diz que quando você invadir, você não vai estar cometendo um crime. Por quê? Porque aquela terra não é dele. Então não é um crime se não é dele. Não é um crime se a terra é do governo e é sua. Não é um crime se aquela terra está ilegal ou ela é improdutiva, que são as narrativas criadas ali dentro. Quando nós vamos depredar o patrimônio público, por exemplo, eles dizem assim: você se lembra de Davi? Claro, Davi é uma referência para mim. Davi era um herói da Bíblia Sagrada. Pois é, Davi ele enfrentou guerras. Davi matou pessoas. Davi ele teve que conquistar cidades, porque aquelas cidades eram deles e foi dada por Deus. Da mesma forma, nós somos aqui o povo do deserto que estamos sendo guiados pelos Moisés, que são os líderes. Então, nós estamos em busca da terra prometida. Mas o povo no deserto, o povo de Deus, os hebreus, eles tiveram que enfrentar guerras. Quando eles invadiram Jericó, as muralhas não caíram, a cerca vai cair também. Então, tem uma linguagem religiosa, simbólica, uma linguagem tendenciosa, que faz as pessoas acreditarem que os crimes que elas estão cometendo, elas estão fazendo de forma legítima. Isso é a linguagem religiosa do MST. Eu, que já tinha experiência cristã, acreditei naquelas mentiras e me tornei um soldado da Revolução. Muito bem. E aí você me aponta para a ideologia, né? A dominação ideológica que os filósofos, os sociólogos de Frankfurt apresentam tão bem para a gente.
Agora, falando do seu livro, né, e o relato que você apresenta aqui para gente, ele é pautado em sua experiência pessoal. E aí, Pedro, eu fiquei assim questionando, me perguntando, como seus amigos reagiram a esse livro, né? O que que eles pensaram sobre aquilo que você escreveu? E quando você estava escrevendo, você levou em consideração outras histórias? Porque a história que você traz é um ponto de vista muito próprio, né? E outras pessoas, a sua história é a história de muitas pessoas ali dentro? O que acontece? Cada pessoa vai ter a sua história, a sua particularidade, né? E vai interpretar também à luz da sua experiência intelectual, da sua formação acadêmica, enfim. Mas, por exemplo, é claro que quando eu publiquei o livro foi 2022, foi ano passado. Eu já não estou em um acampamento ou em um assentamento há mais de uma década também, já estou distante desse pessoal. A ligação que eu tenho no assentamento são com pessoas da igreja, igrejas que são plantadas dentro dos assentamentos do MST, enfim. Mas olha só, eu tenho amigos que participaram de toda a experiência comigo dentro dos acampamentos do MST e que eles, quando tiveram acesso a esse material, as entrevistas que eu dei, a viralização do meu vídeo em 2022, eles vieram me agradecer, falar, cara, é exatamente o que você disse, você nos representa. Quando a minha história viralizou, inclusive aí no sul da Bahia, eu recebi centenas de ligações de pessoas dizendo, Pedro, talvez um tempo atrás não seria possível entender o que você está falando, mas hoje com o fenômeno da internet, nós podemos testificar de que você tem se tornado um símbolo para nós. Eu recebi mensagens de pessoas do extremo sul da Bahia que queimaram a bandeira do MST, dizendo, nós vamos votar no Bolsonaro. Sabe por quê? Não é porque o Bolsonaro é qualquer outra coisa. Porque enquanto a esquerda prometeu para eles prosperidade, ficaram 10, 20, 30 anos no acampamento, quando receberam a terra, nunca receberam título, nunca receberam o apoio do movimento, nunca receberam aquela promessa do paraíso que eles esperaram, o Bolsonaro foi lá numa canetada e entregou quase 500 mil títulos de terra, dando liberdade para essas pessoas. O título da terra é a carta de alforria dos assentados do MST. Uma vez tendo o título da terra, eles não precisam mais pagar pedágio para o MST, porque o MST fica prometendo e nunca entrega. Aí vem o Bolsonaro, fascista, extrema-direita, um cara que fala muita besteira e dá uma canetada e fala, toma aqui, agora a terra é sua. Você pode colocar a sua terra para pegar financiamento, você pode encontrar prosperidade agora, porque você tem o direito, você tem o documento, obviamente. Um movimento marxista, anti-propriedade privada, comunista, não vai entregar o título da propriedade privada. Não é interesse do movimento. Então, o Bolsonaro, por exemplo, entregou mais título de terra em uma canetada do que FHC, Lula em todos os seus mandatos, Dilma Rousseff e Temer, todos juntos. Então, o que ele fez foi histórico e, de fato, as pessoas têm me mandado mensagem. Tem pessoas que discordam? Com certeza. Tem muitas pessoas que ainda não tiveram acesso à verdade, mas eu sempre digo, a palavra de Deus garante, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, Pedro? Só para finalizar essa fala, tudo que eu digo no meu livro, eu já desafiei João Pedro Stedley por diversas vezes a debater comigo, ele nunca teve coragem. Eu já desafiei Guilherme Boulos a sentar comigo e dizer que é mentira o que está escrito aqui, nunca teve coragem. Já desafiei Tabata, já desafiei Sâmia Bonfim. Se tem uma coisa que eu tenho um sonho, é alguém da extrema esquerda, alguém do PT, do PSOL, que tenha visibilidade, sentar numa mesa de debate comigo ao vivo para debater tudo que está escrito no livro A Face Oculta do MST. Muito bem. E aí, a gente entra em uma outra abordagem, porque o Pedro está trazendo para a gente aqui uma análise sobre o comportamento dessa liderança que muitas vezes não consegue alcançar a expectativa dessa massa liderada, não é? E apresenta agora também a questão do presidente Bolsonaro, que conseguiu distribuir títulos de terra e que agora contempla a expectativa e a demanda dessa população aí que aguardava um comportamento como esse por parte dos seus líderes. Agora, Pedro, eu queria te fazer uma pergunta e eu queria uma resposta bem imparcial, se possível for. A gente está na mão dessa galera? A gente está na mão de líderes, seja do movimento ou de líderes políticos e partidários desse país. O que fazer para devolver o protagonismo da população? Para que a população desse país
que na história sempre foi renegada, possa ocupar espaços de decisão e possa ser o protagonista da sua própria história? Olha, eu vou tentar ser imparcial, mas é uma coisa muito clara, né? Eles acreditam na ideologia marxista como sendo resposta para os problemas sociais. Eles acreditam. Grande parte dessa galera acredita. E eu digo para vocês que se eu não fosse cristão, eu também acreditaria. Ela é uma resposta fácil para um problema complexo. É só você entender que existem opressores e oprimidos. E existem mesmo, por exemplo. Só que o problema eu vou resumir, Daniel, em uma frase. Sim. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Essa é a frase que define tudo que está acontecendo no Brasil. A culpa é minha se trata de um princípio cristão. Os pais da igreja já falavam sobre o pecado original. O homem foi criado em pecado. Então, eu sou cético quanto aos políticos. Eu não espero nada de político, porque eu sei que o homem, por mais bom que ele seja, ele vai chegar lá na frente e ele vai se corromper. O homem é mau, o homem é pecador. Ou seja, sendo o homem pecador, seja o homem com más intenções, ele nunca vai conseguir produzir o paraíso na Terra. E a ideologia marxista acredita que se o Lula estiver no poder, ele vai produzir o paraíso na Terra. Se a gente colocar o João Pedro Stede com mais poder, mais dinheiro, mais terra, ele vai produzir o paraíso na Terra. Então, eles jogam a culpa no outro. Isso é marxismo. Enquanto o cristão diz, a culpa é minha, o marxista diz, ela é minha, mas eu coloco em quem eu quiser. Então, a culpa é do patrão, a culpa é do homem em relação à mulher, a culpa é do pai em relação ao filho. A culpa nunca é dessa pessoa, ela é vítima da sociedade. E sendo vítima, ela pode roubar porque ela é vítima, ela pode não trabalhar porque ela é vítima, ela vai ficar sempre criando uma narrativa que não traz prosperidade para o país. A narrativa marxista de que você é vítima te coloca numa posição confortável, onde você não faz nada e as pessoas ainda têm que sentir pena de você. É um álibi a priori, não é isso, Pedro? Exatamente. É um álibi. Agora, então não funciona. Eu queria, sobre essa questão que você falou, e da maldade do homem, e complementando aquela pergunta anterior do Daniel, sobre a sua saída e a reação dos seus amigos. Eu tive notícia de que, além dessa questão de apoio que você teve de alguns e reação moderada de outros, teve também ameaças, não é? E aí a gente queria ver esse lado obscuro, criminoso, no extremo. Como é que chegou para você, né, essa sua ação, quando ela começou? Que tipo de reação violenta você teve, de quem partiu e como foram essas ações? Olha só, 1979 é o ano da primeira invasão do Movimento Sem Terra. 1979 é também o ano que começa um movimento político dentro do presídio de Ilha Grande, no Rio de Janeiro, chamado Falange Vermelha. Futuramente vai se chamar Comando Vermelho. Então, os presos durante o período militar, os comunistas e revolucionários que foram presos, eles levam a ideologia marxista para dentro dos presídios e começam agora a se organizar para buscar direitos, né? Eles começam a se organizar com essa ideologia vitimista. Então, eles são vítimas da sociedade. Eles começam a buscar treinamento de guerrilha que aprenderam com os revolucionários que foram parados dentro dos presídios. Começam a criar um movimento religioso político chamado Falange Vermelha. Falange significa, né, uma organização disciplinada militar. Então, essa Falange Vermelha se torna um Comando Vermelho, ou seja, o crime organizado no Brasil que está tomando territórios, a estratégia de dominação de território no Rio de Janeiro. O MST surge na mesma época, vai ser fundado em 1984 e tal. Quando eu denunciei o Movimento Sem Terra, em 2022, as ameaças de morte que eu recebi não foram diretamente do Movimento Sem Terra, mas do Comando Vermelho, das facções criminosas do Rio de Janeiro. Porque o crime organizado caminha junto com o Movimento Sem Terra. A estratégia é a mesma, a ideologia é a mesma. Eles se protegem, eles têm ligações, né? Obviamente eu não posso provar, não tem como eu provar isso, né? Se eu conseguisse provar, talvez nem vivo eu estaria, mas o fato é que a história está aí para mostrar. O próprio João Pedro Stede, grande parte do que eu falo, eu embaso no livro do João Pedro Stede e Brava Gente. Ele conta, por exemplo, que ele criou uma religião melhor do que o cristianismo. É palavras dele. Ele fala, por exemplo, que o cristianismo prometia uma prosperidade no céu, na eternidade, que demorava muito. Chegava 30, 40 anos, as pessoas já não acreditam mais nisso. Ou seja, uma promessa que nunca chega. Jesus vai voltar, as coisas vão acontecer. Ele fala, a gente passou a prometer a terra, mas a gente entrega a terra.
que ele está querendo dizer com isso? Eu tenho uma religião melhor que o cristianismo. Mas eles chegaram diretamente a você nesse momento da mudança de chave? Assim, tipo, olha, tá pegando para você, a gente vai atrás aí, vai lhe pegar. Meus pais receberam ligações do Movimento Sem Terra no estado do Mato Grosso do Sul em tom de ameaça. Olha, a gente tá ouvindo aí o que está acontecendo com o seu filho, tá? A gente está acompanhando tudo, tá bom? Meus pais receberam visita de militantes do movimento que praticamente obrigaram ele a tirar foto com a bandeira do Lula, era campanha 2022. Eu recebi ameaças de morte pelas redes sociais, fotos, vídeos de submetralhadora, pessoas das facções dizendo: a gente vai te matar, vamos matar você e o Bolsonaro junto. Inclusive foi encaminhado isso pro GSI na época, porque afinal era uma ameaça à segurança nacional, né? Ameaça ao presidente da República. Então eu tenho isso em boletim de ocorrência, todas as provas entregues para a polícia. Você entra em acampamento hoje, normalmente? Até para visitar sua mãe? Eu invadi um acampamento do MST aqui em Goiás para entregar o meu livro A Face Oculta do MST e mostrar para aquelas pessoas que elas estavam sendo enganadas. Obviamente o acampamento aqui não é tão radicalizado, mas eu fiquei sabendo de um acampamento aqui em Jaraguá e eu fui lá pessoalmente, entreguei o meu livro e falei: vocês estão sendo enganados pelo Movimento Sem Terra. Isso aí tem vídeo nas minhas redes sociais. E qual foi a resposta, hein, dos líderes lá do acampamento? Cara, eu fui até bem recebido, de certa forma. São pessoas simples, né? A não ser quando eu falei que eu era anti-marxista e aí começou um clima um pouco ruim, a liderança ainda não havia chegado, e aí eu saí do acampamento para evitar qualquer tipo de conflito nesse sentido. Mas são pessoas simples, como eu disse, estão sendo enganadas. As pessoas têm casa na cidade, inclusive eu testifiquei, fui pessoalmente na casa de uma dessas pessoas. Tem casa aqui na cidade, mas estão prometendo terra, estão querendo invadir uma terra aqui em Goiás, e aí as pessoas vão para esses acampamentos, porque afinal as pessoas pobres elas são muito manipuláveis, né? Então, olha, vão te dar uma terra ali, fica aqui, faz um acampamento, faz um barraco aqui que você vai ter uma terra. Agora, Pedro, a gente está aqui nesse esforço, né? E às vezes dá a sensação de que nós estamos caçando, fazendo a caça às bruxas para saber quem é o vilão dessa história, quem é o mocinho dessa história. Mas o fato é que o Brasil não conseguiu ainda realizar uma reforma agrária que possa contemplar, né, essa população, inclusive aqueles, viu, Robson, que tinha terras, né, mas que no processo de divisão dessa terra, a terra foi ficando improdutiva, já não dava mais para você permanecer com seus filhos ali, né, e viver daquela terra. Você que viveu a reforma agrária, né, ou que viveu dentro do movimento do Sem Terra, como você enxerga hoje, Pedro, essa questão da reforma agrária? O Brasil está longe de encontrar uma solução para esse problema? Eu acho que está longe, sim, não vou mentir. Agora, eu delego parte dessa culpa do que acontece nos acampamentos do MST com o movimento conservador. Eu não vou julgá-lo também, porque o movimento conservador está surgindo agora, 2013, 14, 16, 18. Então é um bebê que está engatinhando, não sabe ainda entender aonde ele precisa ocupar espaço. Mas um dos espaços que a direita precisa ocupar é a questão do social, é entender a dificuldade do pobre, é entender fazer uma política não populista, mas uma política realmente de assistência social que ajude essa população pobre. Agora, é importante lembrar que 90% dessas pessoas que estão nos acampamentos do MST, elas não querem terra, elas querem uma casa para morar. Elas vão para lá porque elas querem uma casa. Então, é prometido dentro da terra, obviamente, um lugar para ela morar, que ela vai chamar de dela. Se você entra num acampamento, se o MST permitisse, você entrar num acampamento e dizer: olha só, todo mundo que está aqui, que quiser uma casa na cidade, pode vir comigo. Elas vão, porque elas não conseguem pagar o aluguel. Elas estão desempregadas, elas têm dificuldade para manter uma casa na cidade, elas vão morar nesses barracos de lona, se submeter a essa vida, porque afinal elas vão receber, de certa forma, uma ajuda com a cesta básica ali, o projeto social. Mas, agora falando de reforma agrária, a reforma agrária, Daniel, ela precisa existir, primeiro, sem depender de um movimento social. O MST não tem sequer CNPJ. É um atravessador? Ele não é uma instituição. Seria um atravessador? Ele não existe. Oi? Seria um atravessador? Exatamente, um atravessador que não precisa. E aí eu vou tentar ser imparcial aqui no seguinte sentido. Há uma grande diferença entre aquilo que o movimento diz que quer fazer e aquilo que ele faz. Se o MST fizesse com o pobre aquilo que ele promete fazer,
seria um movimento que eu apoiaria. Porque no papel, nas narrativas, ele é lindo. Mas isso é marxismo. É isso que eu estou tentando dizer. Basicamente, o que eu estou tentando dizer para o Brasil é: o MST, ele tem um bom discurso, ele entende o problema, ele tem o diagnóstico certo, mas a solução que ele dá é pior que o problema. O que eles querem fazer não é entregar a terra para o pobre, senão eles entregavam e não precisavam de 30 anos. Senão eles ajudavam o pobre, não precisavam manipulá-los politicamente, doutriná-los politicamente. Agora, se as pessoas... É muito assunto, mas vamos falar só da reforma agrária rapidamente. A reforma agrária, ela precisa existir para quem tem vocação para trabalhar na terra, ela precisa existir para quem tem vocação para trabalhar na terra, e ela precisa existir independente de um movimento. As pessoas podem ir pessoalmente no INCRA, fazer o seu cadastro e aguardar a reforma agrária. E aí, claro, os políticos conservadores de direita precisam se organizar para fazer uma reforma agrária decente para produtores rurais. As pessoas, o Brasil até a década de 60, 70, era um país completamente rural. E tem que dar assistência técnica para essas pessoas também, Pronto. né? O Brasil era um país rural e ele se tornou um país urbano porque as pessoas não aguentavam mais capinar com a enxada. Elas não querem esse tipo de trabalho. Elas foram para a cidade porque enquanto elas estão trabalhando manualmente, os grandes produtores, por exemplo, e pessoas que têm vocação para a terra, estão produzindo com maquinários grandes. Pergunta para qualquer pessoa se ela quer ir trabalhar na roça. Ela não quer. Trabalhar na roça é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, é um trabalho pesado. Agora, aquelas pessoas empreendedoras com vocação para a terra, essas sim devem fazer parte do projeto de reforma agrária e essas sim tem que ter um olhar tanto do governo, né, do Estado, quanto dos políticos, seja direita ou esquerda, para que elas tenham condições de plantar naquela terra. Pedro, aí você falou também da manipulação, massa de manobra lá atrás, e a gente vê os puxadinhos do MST. Por exemplo, falou de Boulos. Aí tem o MTST, se não me engano, né, que é o movimento dele, que tem conexão entre esses movimentos, porque, por exemplo, hoje, numa manifestação pública de esquerda qualquer, esse pessoal brota em ônibus, tem aquela história da mortadela e tal, e eles brotam do nada. E você tem uma manifestação em Brasília, vem gente do país inteiro com as bandeirinhas do MST. Existe uma conexão, como se fosse assim um sistema solar desses movimentos girando em torno de alguma liderança comum? No topo da pirâmide, sim, e é quem controla o movimento. CUT é um braço do MST, MTST é um braço do MST, FETAEG é um braço do MST, a própria CONTAG é um braço do MST. Essa agora é envolvida no escândalo do INSS. Está envolvida no escândalo do INSS. As ONGs, essas ONGs que ganham milhões do governo, né? O MST está tendo acesso a 780 milhões de reais, cara. É quase 1 bilhão de reais na mão do MST. Como que ele adquire esse dinheiro? Ele adquire através das ONGs. E não chega para o soldado. Oi? Esse dinheiro não chega para o soldado que mora lá na barraca de lona. Não chega. O soldado que está lá na ponta, a pessoa que está sendo manipulada, ao contrário, a gente tem relato na CPI do MST de pessoas que estão sendo escravizadas. Esse dinheiro vai para onde? O MST faz lavouras, elas plantam, o lucro vai para o movimento. Elas produzem alguma coisa nos acampamentos, o dinheiro vai para o movimento. Elas não ficam com esse recurso. E os 780 milhões estão aonde agora, na sua opinião? Vão para a militância, vai para as universidades, para a doutrinação, vai para a viagem desses revolucionários. Agora fizeram, o MST fez uma viagem de 1.000 militantes do MST para a Venezuela. Vão lá aprender guerrilha, né? A gente não imagina que isso aconteça, mas isso aconteceu historicamente com o movimento. Então, toda essa vida de luxo da militância, ela é mantida com o dinheiro do Estado e ela é mantida com o dinheiro da população, que inclusive paga também mensalmente para fazer parte. A população que tem as terras invadidas, inclusive, paga. Exatamente. Agora, o Pedro, quem paga? É a pergunta que se faz. Já que eles estão recebendo quase 1 bilhão de reais, quem está fazendo essa transferência de recurso, né? E em nome de quem se faz essa transferência de recurso? Se não tem nem CNPJ, né, Daniel? Exato. Então a gente precisa compreender isso aí, né? Para quem vai essa grana e por que estão destinando esse recurso? É como eu estou dizendo, aí tem vários braços, né? As ONGs são uma delas, organizações não governamentais. Por exemplo, vamos reflorestar a Amazônia. A Amazônia está destruída, precisamos reflorestar. Vamos plantar 1 milhão de árvores na Amazônia. Vai lá o governo e dá 500 milhões
para essa ONG. Essa ONG é de quem? É do MST. Quem é que lidera essa ONG? É alguém com a ligação com o Movimento Sem Terra. E aí o desvio de dinheiro, essas coisas. A gente não está conseguindo nem lidar com um desvio de bilhões dos nossos aposentados, que está esfregada na nossa cara. Você acha que a gente vai dar conta de fiscalizar, de acompanhar a corrupção que acontece nos bastidores do Movimento Sem Terra, que, inclusive, é um movimento inacessível, as pessoas não conseguem ter acesso ao movimento, né? Não conseguem adentrar um acampamento, não conseguem acessar determinados lugares e ONGs. Então, a corrupção ela é muito grande, ela é genérica, e ela é por tantos caminhos, por tantas vias, que sequer o Brasil consegue ter acesso a essas informações. Mas, quem sabe um dia a gente tenha força política. A gente faz isso, Pedro, essa para investigar provocação. de fato, ver o que acontece. A gente faz essa provocação porque o recurso público ele pode ser mapeado, ele pode ser. A gente pode saber para onde ele está indo e a gente tem controles. Então, a Controladoria Geral da União, por exemplo, diante de uma afirmativa como essa que você traz para a gente, olha, estão transferindo quase R$1 bilhão para esses movimentos, né? E não teria como a gente mapear, fazer o caminho desse dinheiro, localizá-lo e saber de que forma está sendo transformado esse recurso, de que maneira esse recurso está sendo aplicado? O problema é muito maior que se pensa. Quando a gente fala em sistema, a gente fala de um país que está sendo aparelhado há 60 anos. Todas as estruturas do nosso país estão aparelhadas. Você tem, por exemplo, o ministro da Suprema Corte, que já escreveu livros sobre MST e que tem ligações profundas com o movimento, como foi o caso do Lewandowski. Você tem Flávio Dino, que é declaradamente comunista, que era governador da base do Lula. Você tem o Zanin, que era advogado do Lula, que tirou o Lula... Oi, travou? Você travou. A gente escuta, o vídeo está travado, mas o áudio está chegando bem. O áudio está chegando bem, peraí. O tempo que a gente está restabelecendo, Robson, por que a gente precisa fazer essa análise da seguinte forma? Não dá simplesmente para a gente achar que a esquerda é a favor do movimento e que a direita é contra, até porque assim... E que ninguém faz nada. E que ninguém faz nada. Nem direita, nem esquerda. E aí eu fico com esse grilo, sabe, em minha eu cabeça. sei, mas isso passa isso. pelo que o Pedro falou, Daniel, com relação ao sistema e o aparelhamento. Então, as instituições que você citou aí, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Procuradoria Geral, o próprio Judiciário, a gente não sabe até que ponto elas... Porque é muito dinheiro, Daniel. Uma vez eu vi um corrupto dando um depoimento na Lava Jato, numa dessas gravações aí, não me lembro quem foi, se foi o Joesley, se foi Marcelo Odebrecht, dizendo o seguinte: entre pagar uma multa de 25 milhões e comprar um juiz de 1 milhão, eles preferem comprar um juiz de 1 milhão. Entendeu? E aqui sem citar nomes, sem citar ninguém, né? É isso. A gente está até, inclusive, com o retorno aí do Pedro, a gente fazer a pergunta sobre o livro dele, né, Pedro? A gente quer saber sobre o seu livro e depois que o Daniel perguntar sobre o seu livro, onde consegue e tal, Dani, vamos para a pergunta de ouro, que é a última pergunta que a gente faz aqui. Vai lá. Primeiro o Pedro apresentou já o livro para a gente ao longo tem do um nosso livro aí para bate-papo. mostrar fisicamente para a gente na sua mão. Tá? Aí, A face aí, oculta do MST. Um pouquinho mais. Centraliza ele um pouquinho mais aí. Isso. E ali agora o mínimo, Pedro Pôncio, e o mínimo. Onde consegue, né, Dani? Sobre o MST. Onde consegue, é isso. Esses dois livros foram lançados, esse em 2022 e esse agora em abril de 2023. Esse em 2024 e esse em abril de 2025 também. Os dois foram lançados no Abril Vermelho do Movimento Sem Terra. Foram lançados em Brasília, na Frente Parlamentar do Agronegócio, para mais de 50 deputados que tiveram acesso a esses livros. Deputados aí da Bahia, do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás. Todos os deputados do Brasil já têm acesso a esse livro. Esse livro aqui, inclusive, foi base para parte do documentário da Brasil Paralelo, MST Terra Prometida, que nós estamos lançando agora no mês de maio, que vai ser no dia 22 de maio. Você pode assistir gratuitamente, é só ir lá no site da Brasil Paralelo ou no Instagram, acessar o link, você vai assistir gratuitamente, somente no dia 22 de maio, em um link exclusivo. Depois disso, depois da meia-noite, somente assinando o canal da Brasil Paralelo, assinando o stream. Então, esse livro é o primeiro livro na história do Brasil a expor a origem do Movimento Sem Terra e a experiência de alguém que viveu lá dentro de um acampamento do MST por quase uma década. Ele está disponível em todas as livrarias conservadoras do Brasil. Livraria do Nicolas Ferreira, livraria do Eduardo Bolsonaro, do Olavo de Carvalho, da Ana Campanholo. Qualquer lugar, se você colocar na internet, você vai encontrar. E também tem o link
da versão digital. Eu acho muito caro o frete, eu quero ter acesso imediato. Você clica no link que está na bio do meu Instagram, @PedroPonciobr, e você vai comprar ele, baixar imediatamente, e você vai ter acesso a esse livro. O Mínimo é uma coleção dos principais assuntos do Brasil, né, com nomes como Ana Campagnolo, Rodrigo Constantino. Os maiores nomes do Brasil escreveram essa coleção, que é um livro de bolso. Você consegue ler em apenas um dia. Então está lá o Mínimo, A Face Oculta, e um terceiro livro que eu lancei também, que é Liberdade Ameaçada. Depois você vê lá na internet. Muito bem. Ô Pedro, antes da nossa pergunta de ouro, uma pergunta polêmica. Você, por acaso, tem receio de ter deixado a batuta dos líderes do MST e se tornar agora um inocente útil na mão dos líderes da direita no Brasil? Como eu disse, antes do marxismo, eu tive acesso à fé cristã e me tornei cristão, ainda aos 8, 9 anos de idade. E depois eu tive heróis como Che Guevara, né, que mataram milhares de pessoas, né, que mataram centenas de pessoas, aliás, Fidel Castro também. Esses eram meus ídolos. Mas a minha verdadeira referência morreu pregada em uma cruz. E eu não luto na guerra cultural pela direita, não luto. A minha luta é muito maior do que o bolsonarismo. A minha luta é pela fé cristã, que eu acredito que está sendo atacada pelo marxismo. Então, assim como o meu herói morreu crucificado, eu não tenho medo da morte. E eu estou aqui para colocar minha vida nisso, eu vou até o final. Muito bem. Pedro, nossa pergunta de ouro seria uma que você já respondeu. Eu ia perguntar a você no final, tem gente boa no movimento, mas você já respondeu que sim, que tem muita gente bem intencionada, gente que você pode dialogar, gente que está realmente a fim de produzir na terra e trabalhar. Inclusive, eu vou fazer um depoimento aqui, pessoal, eu conheço pessoas aqui na região que são do MST, são pessoas que criaram os filhos com muita dignidade, inclusive pessoas que eu encontro na igreja, né, frequentando a igreja, e são pessoas muito bacanas. Então, essa pergunta você já respondeu, para não ficar aquela coisa de que a gente quer pintar tudo de vermelho. Bom, é só responder que a minha mãe mora num assentamento Che Guevara, um assentamento do MST. Pois é, para a gente não parecer que a gente quer pintar tudo de vermelho aqui e fazer nenhuma panfletagem. Mas a pergunta, então, vai ser o seguinte. Pedro, você é jovem, inteligente, você teve oportunidade. Por que que você acha que muitos jovens como você não estão no mesmo caminho que você e você é quase um lutador e um soldado solitário? Bom, hoje eu tenho 33 anos de idade. Alguém disse que se você não é socialista até os 20, você não tem coração. Se a partir dos 30 você não é conservador, você não tem cérebro, né? Quando vem a realidade da vida, boleto para pagar, uma mulher dentro da casa para você governar, filhos para você criar. Então você começa a amadurecer e perceber que aquelas ideias revolucionárias não passavam de uma ideia que não tem prática na realidade, né? A questão do marxismo é porque todo jovem, adolescente, ele quer pertencer a algo maior. Ele quer viver por algo maior que a própria vida. E quando ele não encontra a fé cristã para preencher esse vazio, ela acaba encontrando narrativas do socialismo nas universidades. Então, a minha luta é trazer paternidade, é trazer a verdade, porque, afinal, diz a Bíblia, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Pedro, a gente quer muito agradecer a sua participação aqui no Via 3, agradecer os relatos da sua experiência, convidar, inclusive, os nossos leitores a apreciar esse registro, né, pessoal do Pedro. Volto a dizer, não é um livro imparcial, muito menos um livro acadêmico, é um livro que registra a experiência de alguém que viveu no MST. É um relato vivo. É um relato vivo, então, assim, por si só, já merece a nossa leitura. Parabéns, hein, Pedro, pelo projeto desse livro aí, dos dois livros, tanto A Face Oculta quanto O Mínimo. E agora tem mais um vindo aí, tá? Então, tá feito também um convite para a galera que acompanha o material do Brasil Paralelo. Logo, logo, o livro A Face Oculta do MST servindo de base. Exatamente, virando documentário. Terra Prometida, aí, não é isso, Pedro? Na Terra Prometida. Terra Prometida, Brasil Paralelo, dia 22 de maio. Pedro, em nome de toda a equipe aqui do Via 3, a gente agradece a você. Esse podcast, eu espero que, né, Daniel? A gente vai fazer os cortes temáticos, a gente vai passar para todo mundo assistir aí as partes mais interessantes, porque a gente tem interesse em, como você falou aí, que a fé cristã defende, nós também aqui partilhamos dessa crença, né? A verdade é como um leão, você não precisa cuidar dela. Você solta e ela se cuida sozinha. Quem falou isso foi Santo Agostinho, não é isso? Então é importante isso aí. A gente tem que fazer esse trabalho aqui sem nenhuma ideologia, mas a verdade ela não tem que ser
é revelada por quem acredita que aquilo é a verdade. Ela tem que ser, como você bem disse, descoberta. Né? E para descobri-la... Né? Santo Agostinho também dizia uma frase que eu acho muito interessante numa tradução mais popular, seria basicamente o seguinte: naquilo que nós concordamos, a unidade. Naquilo que nós não concordamos, a liberdade. Mas, acima de tudo, o amor, a caridade. É isso aí. Afinal de contas, o amor é o sentimento que permanece quando tudo acaba. Um forte abraço, Pedro. Forte muito abraço, obrigado, Pedro. querido. Obrigado para você e Abençoe. sucesso. Minhas redes sociais, @Pedro Pôncio, e eu atendo palestras também. Caso alguém daí dos municípios queiram uma palestra sobre o livro MST, ou uma palestra chamada Contra a Cultura, onde eu mostro a superioridade da cultura cristã em relação ao marxismo, estão em minhas redes sociais e meus contatos. Obrigado. Valeu, garoto. Tamo junto. Paz e bem. Abraço.